Premiação para o Paysandu permanecer na Série B. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre essa diferença financeira que é você estar jogando a Série A, Série B e a Série C. Claro, o pensamento do Paysandu no começo dessa temporada seria do acesso. Eu nem acho que o time do Paysandu é tão ruim assim. Esse time de agora, né, que está jogando a Série B. O elenco que começa a segunda divisão, de fato, deixava muito a desejar. Olhando, né, as pretensões de acesso. É o que tem para hoje, a situação ainda é muito complicada, mas é um Paysandu que quando quer, ele mostra uma resposta, ele consegue fazer bons jogos. Quero trazer os detalhes sobre os valores, quanto a CBF tem de premiação para cada clube, por exemplo, nesta Série B e também na Série C do Brasileirão. Há uma premiação da diretoria também para os jogadores, buscar esse milagre na reta final, e de mais quantas vitórias estaríamos falando dessas 9 rodadas que ainda restam na segunda divisão. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card, e compre a sua nova camisa do Papão com 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link na descrição do nosso vídeo com a Foot Fanatics. São vários produtos disponíveis por lá, como por exemplo, tem a camisa número 1 dessa temporada por R$ 329,90. A edição também da camisa número 3, já está com uma promoção legal, R$ 269,90, disponível em todos os tamanhos, do P até o 6G. Tem também a possibilidade de personalização com o seu nome, o número nas costas, a partir de R$ 15. Outra promoção bacana, a camisa número 3 do ano passado, por apenas R$ 199,90. Essas e outras ofertas disponíveis no site, com envios para todo o Brasil, não importa se você está no Pará, ou em Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, você encontra com a Foot Fanatics. Vou deixar o link aqui embaixo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre, quem sabe, a expectativa, o sonho da torcida em uma arrancada do Paysandu. Eu acho que esse time já mostrou em alguns jogos um futebol acima da média. Isso aqui a gente não pode negar. Nas partidas mais difíceis dessa Série B, puxando aqui de cabeça, o Paysandu ele empata com o Goiás em casa e perde fora. Ele ganha do Criciúma fora e perde em casa. Ele empata com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e perde em casa. Ele ganha do Coritiba fora. Então, assim, é interessante a gente analisar como o time tem um desempenho muito bom contra equipes, ou até assim, não vou dizer excelente, mas um desempenho surpreendente contra os times da parte de cima da tabela, e um desempenho horroroso contra os times da parte de baixo. O Paysandu, ele de fato merece a posição que ele se encontra. É claro que o torcedor, vendo jogos como este contra o Criciúma, ele quer sonhar, né? Tá no seu direito. Mas um time que em casa perdeu para o Volta Redonda, não ganhou do Atlético, né? Se eu não estiver muito enganado, não ganhou do América, cara, é muito difícil você buscar, né, uma pontuação acima do que o Paysandu tem hoje. Não ganhou do Amazonas também, na Curuzu. Então, a campanha ela é justificada. Só que agora não adianta ficar chorando pelo leite derramado. É levantar a cabeça, tentar engatar uma boa sequência para garantir uma premiação maior para o ano que vem. Chegaremos na 30ª rodada, 9 jogos ainda pela frente. Hoje, a UFMG ela coloca uma pontuação necessária para escapar do rebaixamento, mais ou menos entre 43 a 45 pontos. Com 44, eu acho que já será o suficiente, entre 43 e 44. Vamos dar uma margenzinha, 44 pontos. Hoje o Paysandu ainda tem 25, estamos falando de 19 pontos. 6 vitórias, né? 6 vezes 3, 18, mais um empate. 7 jogos de 9 que ainda restam, porque o Paysandu precisará pontuar. É muito difícil. Olhando assim, você fala, sem chance. Mas a tabela permite sonhar. Por quê? Se o Paysandu consegue engatar novamente uma boa sequência, e vai me falar que é impossível o Paysandu ganhar do Cuiabá em casa e do Botafogo de Ribeirão Preto lá? Não. É provável? Também não. Mas existe essa possibilidade. Porque aí se você jogar só para o futuro, vencer 6 de 9 jogos, esquece, não vai. Mas e os dois próximos? Se você consegue engatar essa sequência de 3 vitórias, a diferença para o primeiro time fora do Z4 é de 1 ponto, ou às vezes até mesmo de 0 pontos, né? Você esteja ali dentro do Z4, por conta da diferença, o saldo de gols. Então é ir jogo a jogo, tá? Isso é de fato o fundamental. Dentro dos jogos em casa, né? Apesar que
quem diria, né? Jogar na Curuzu hoje ou no Mangueirão não vem sendo o ponto forte do Paysandu, né? É o pior mandante da Série B, enquanto a campanha fora de casa é boa. Até separei aqui essa lista. O Paysandu está na 10ª colocação dos times visitantes. Por exemplo, o Paysandu tem uma campanha melhor fora de casa do que alguns times que estão na parte de cima da tabela, ou que estiveram, né, durante grande parte do campeonato. Como, por exemplo, a Chapecoense. A Paysandu tem um pontinho a menos só do que a Chapecoense, tem mais pontos do que o Vila Nova, o Atlético, o Goianiense, o Cuiabá. Então, assim, é uma campanha respeitável, né, até agora, mas em casa é o que deixa a desejar. Vamos analisar a tabela dos jogos que ainda restam e depois eu falo sobre premiação. Cuiabá em casa, Botafogo fora. O Paysandu precisa pontuar forte nesses dois jogos para ir para o clássico contra o Remo, jogando em casa. Depois, Ferroviária fora, Avaí em casa, Atlético Goianiense fora, Coritiba em casa, Amazonas em casa e o Atlético fora. Não vou mentir para vocês, não. Não é uma tabela muito difícil. É difícil? É, mas já esteve pior. Dos últimos 3 jogos, o Paysandu enfrentou Criciúma, Novo Horizontino e Goiás. 3 dos clubes que estão nas 5 primeiras colocações. Daqui em diante são muitos duelos diretos. Atlético, Amazonas, Ferroviária. Pode ser que chegue lá na reta final já com o Amazonas definido o seu futuro. O próprio Atlético Goianiense empacado no meio de tabela. É tentar respirar agora, fazer a pontuação, tentar buscar a próxima vitória para não se isolar tanto assim dentro do Z4. O Paysandu ele perdeu o jogo besta demais. Poderia estar dentro do Z4, até tudo bem, mas que a distância fosse de 2, 3 pontos, né? Porque uma vitória te coloca lá para fora, mas não. O Paysandu se afundou muito. É buscar a vitória, é buscar vencer nessa próxima quinta-feira, tentar um empatezinho lá pelo menos contra o Botafogo e vencer o Remo novamente. Aí sim daria para começar, né, a projetar as últimas 5, 6 rodadas com uma boa chance de permanecer. Por enquanto, fica no sonho, na expectativa do torcedor e precisando de pelo menos mais uma resposta, mais um voto de confiança desses jogadores, que seria essa vitória contra o Cuiabá. E por que eu destaco tanto essa questão financeira? Hoje, na Série B, o Paysandu ele deve ter direito, por que eu digo deve? Não foi revelada exatamente a quantia que cada um dos clubes receberão. No ano passado, esse valor era de 11 milhões e meio de reais. Nesse ano, a quantia será menor. Tá? Era para ser maior, os clubes até sonhavam em 25 milhões, 30 milhões. Infelizmente, não conseguiu chegar nisso, que é 1/3 disso. A tendência é que seja um valor próximo de 10 milhões de reais. É pouco? Demais. Se o Paysandu estivesse na Série A, um clube do tamanho do Paysandu, ele tem que estar na Série A pelo menos uma vez a cada 3, 4 anos. E já vai fazer o quê? 15 anos, né? Aliás, 20 anos que o Paysandu não joga a Série A. Isso é um absurdo. Isso é de dar uma revolta, assim, no torcedor que é muito grande. Mas, voltando pro assunto. Na Série C, esse cenário ele é ainda pior. No ano de 2025, a CBF aumentou um pouquinho a premiação, mas o valor total destinado era de mais ou menos 100 milhões de reais para a organização do torneio. Eu abri aqui um link, agora sim, de quantos clubes irão receber. Na primeira fase, apenas 1 milhão e 400. 1 milhão e 400. No ano de 2023, o Paysandu recebeu apenas 1 milhão e 40 mil reais, tanto da primeira fase como também da segunda. Então, assim, no melhor dos cenários, os clubes desta Série C de 2025, que classificaram para a reta final, né, para a fase final, receberão mais ou menos 1 milhão e 750 mil reais. Uma merreca. Assim, se fosse na minha conta, eu estava muito feliz. Mas para um clube que tem uma despesa desse tamanho, um clube do tamanho do Paysandu, receber 1 milhão e 750 por 18 mais 8, 27 jogos, 26 jogos na Série C, é um absurdo. O Paysandu não pode cair. Tá? Então, se os 10 milhões de hoje já é pouco, 1 milhão e 700 então é um desespero. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa em relação a esse assunto. A diretoria, mesmo com a dificuldade financeira, vai ter que tirar um coelho da cartola para tentar motivar os jogadores com a compensação financeira. Porque pode estar difícil agora, mas se chegar na Série C, a situação ela ainda é pior. Não esqueça de deixar seu like e comprar sua nova camisa com 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade.
Valeu, galera!